A maioria dessas serão peças que são muito raras. Você pode nunca mais ver novamente. Isso mesmo. Estamos observando uma coleção que ambos acreditamos que possa ser talvez a melhor em todo o país. Olá pessoal, Ted Baldassarre aqui, acompanhado pelo meu colega John Callahan e, John, nós estamos, eu sei, ambos extremamente animados com este vídeo. Estamos. Isso é um privilégio absoluto para nós. Agora, muito raramente você consegue manusear qualquer um dos relógios que vamos observar hoje, como um incidente isolado. Fazer isso em sequência é algo inédito. Estamos observando a coleção de alguém que permanecerá anônimo, mas foram gentis o suficiente para nos permitir ver sua coleção, que ambos acreditamos que possa ser talvez a melhor em todo o país. É incrível, sim, é uma coleção espantosa e estamos absolutamente entusiasmados por estar aqui. Então a razão pela qual quero ter o John aqui. John, além de apenas trabalhar em nossa boutique. E se você já esteve em nossa boutique, provavelmente já viu o John no dia a dia por lá. John também possui um vasto conhecimento quando se trata de certos níveis de relojoaria. Você está na indústria há mais de 20 anos agora. Vendeu marcas como Greubel, Forsey, FP Journey, Greenwich, Patek Philippe Boutique. Quer dizer, há muitas coisas que você fez, e você também tem um relacionamento com este indivíduo, e algumas das peças que ele selecionou. Então, talvez para começar, há duas coisas que quero mencionar. Talvez apenas dar uma ideia do tipo de coleção sobre a qual estamos falando, para termos uma noção de escala. Estamos observando apenas uma pequena parte disso. E então, além disso, a razão pela qual quisemos fazer isso também foi por causa da filosofia por trás desta coleção. Há muitas pessoas com dinheiro por aí que podem comprar relógios, mas isso não é apenas isso. Acho que esta é alguém que está comprando coisas com base no que gosta, e acho isso muito refrescante. Então talvez comecemos por aí, e então podemos começar a observar algumas das peças. Exatamente, acho que a coleção, em termos de números, estamos observando uma coleção na faixa de 450 peças. E ela é representada por mais de 60 marcas, e marcas que você pode não esperar, mas também marcas com as quais os espectadores certamente estarão familiarizados. Eu também diria que é incrivelmente representativa da relojoaria independente, e para mim esse é certamente os destaques. A filosofia de colecionar é ótima. E também, o que veremos hoje são algumas peças realmente incrivelmente impressionantes tecnicamente, nas quais, novamente, meio que o elemento de engenharia do que vamos ver é incrível. Então, estamos ansiosos para mergulhar nisso. Dessas mais de 450, selecionamos cerca de 20 que vamos observar. A maioria dessas serão peças que são muito raras. Você pode nunca mais ver novamente. Isso mesmo. E também há algumas peças aqui que achamos legais de destacar, que eram mais acessíveis. E acho que isso demonstra a amplitude desta coleção. Não sei se excruciante foi a palavra certa para determinar. Como passar por esse processo de tentar descobrir quais eram os relógios certos para escolher. Mas um pelo qual ambos estávamos realmente animados era esta peça aqui à direita. Você quer talvez começar por aí? Sim, então o primeiro relógio aqui é de um independente, este é Ludovic Baloard. Este é o Upside Down, e o Upside Down é a obra seminal de sua carreira. Então, um pouco sobre o relojoeiro. Ele é um relojoeiro independente, fabrica cerca de 20 e 25 relógios por ano para o mundo. Total. Então, ele tem experiência na Frank Muller, onde trabalhava nas Crazy Hours e nas Mystery Hours. Então isso realmente foi transferido para esta peça em particular, mas também trabalhou bastante extensivamente na FP Journey. Então ele tem uma ótima experiência e esta peça, o Upside Down, é seu primeiro calibre. Chama-se B01 para não ser confundido com o Breitling B01. A versão que temos aqui hoje é um modelo de edição limitada. E este é o mostrador de ósmio, que é o elemento mais denso na tabela periódica, no material do mostrador aqui. Exatamente, não é mais massivo que platina ou ouro. Na verdade é menos massivo, mas é um metal mais denso. E assim, as características dele são meio que esta formação cristalina que vemos no mostrador. Este é, para mim, o mostrador mais interessante. É realmente espetacular. Então ele lançou este design em 2009. Correto, né? Ele é membro da HCI, que é como o clube dos descolados da relojoaria independente. Mas esta peça é simplesmente o fator uau, quando você sabe como funciona. Então, basicamente, quando você menciona, tipo, as Crazy Hours, conceito similar, onde no início de cada hora você vai ver uma mudança. Você tem todos os numerais fora da hora atual que vão ficar de cabeça para baixo. Correto. E então, no início da hora, você verá essa mudança. Isso acontecerá, e ele se encaixará na posição onde a hora atual ficará, então, na posição correta. Isso mesmo. E é assim que você consegue indicar a hora. Exatamente. E como isso é feito? Então, na parte traseira, basicamente, você tem uma engrenagem anelar na parte externa, que funciona com um caracol. Cambia, então, um saltador, e isso vai, então, acionar com o acionador de cruz de malta. Para cada hora independente no início da hora, ele vai fazer aquele movimento de encaixe. Isso mesmo, tudo fica de cabeça para baixo. O lado correto para cima é sua hora atual. Então, em ação, instantâneo, e é incrível. Realmente não há nada igual a isso. Nada igual a isso, e francamente a parte traseira do relógio é tão bonita quanto o lado do mostrador. É uma arquitetura incrível, não há nada igual a isso.
E há um tipo muito interessante de easter egg nesta caixa e neste relógio. Você sabe qual é esse easter egg? O perfil lateral da caixa, correto? Então, se você olhar para o reflexo em um perfil lateral da caixa, quer dizer, eu estava aprendendo sobre isso. Também está de cabeça para baixo. Isso mesmo, então é um polimento espelhado. Isso mesmo. E então, por causa de sua natureza e como quase tem esta parte rebaixada do lado da caixa. Quando você olha para si mesmo nos reflexos, aparecerá de cabeça para baixo. Então, é uma brincadeira muito caprichosa com isso. E isso, acho, é algo com que o Sr. Baluard certamente está brincando. E isso faz parte, acho, do charme da peça. E é sensacional e também usável, fino e se encaixa muito no tipo de perfil clássico que você pode ver, saindo do nível mais estabelecido, como gosto de dizer, e vamos passar por alguns níveis mais estabelecidos. Relojoeiros independentes, mas é certamente uma das partes mais legais deste relógio. Fico feliz que você tenha mencionado isso porque esqueci totalmente dessa característica. Isso é incrível. Sim, vamos passar para esta peça do meio aqui agora. Isso é algo que obviamente nunca vi pessoalmente antes. Como será o caso para muitos destes relógios, há apenas alguns destes que realmente consegui manusear pessoalmente. Então, por favor, vamos prosseguir aqui. Ok, então esta peça aqui no meio é um relógio muito especial. Ok, esta é uma peça que, talvez à primeira vista, seja algo não totalmente reconhecível ou identificável. Esta é uma colaboração da FP Journe com o Museu Barbier Müller em Genebra, Suíça. Ele é fã e amigo da família de lá. E o que ele fez em 2017 foi apresentar um protótipo que foi doado à Fundação Only Watch. E aquela peça foi arrematada por um valor realmente bom na época. Eles então fizeram um conjunto sucessivo de 10 peças que foram fabricadas. Agora, algumas delas foram para a família, agora não sei quantas, algumas realmente estão lá. Não parece haver um registro, mas das peças restantes, vamos chamar assim, não mais do que 7 que realmente chegaram ao mercado. Este Journe é provavelmente um dos Journes mais raros no mercado, seja em edição limitada ou em termos de produção. Um pouco sobre esta caixa incrível. Então, isto é todo jaspe incrustado. Há mais de 100 peças de jaspe incrustado. Está tudo fixado e emoldurado nestas células com fiação de ouro. O fundo da caixa também apresenta o mesmo estilo exato do mostrador. É um fundo caçador. E quando você o abre, tem o famoso calibre Journe 1304. Então, isso é o que você veria no cronômetro Souverain e é simplesmente uma peça notável. Há uma segunda peça que também fez parte desta coleção. Não vi aquele relógio, mas este é, para mim, um dos modelos Journe mais notáveis que ele já fez. E, novamente, potencialmente uma das peças modernas mais raras. Agora, obviamente, não traz apenas o nome dele. É uma colaboração, mas este relógio é simplesmente espetacular. A coloração é incrível, é uma peça dinâmica de arte. Realmente é... No início da carreira de Johnny. Quer dizer, isso era algo que ele fazia. Ele tinha relógios que teriam um pouco de seu estilo artístico, que não eram realmente assinados com seu nome antes. E ele também estava nos anos 90 produzindo calibres para muitas das grandes marcas. Piaget, Cartier, e eles utilizaram alguns de seus calibres. Então, dado o tempo e quando isso foi lançado, tipo, isso também é... Sim. Neste ponto depois disso, quer dizer, Journey é Journey. Quer dizer, as pessoas sabiam de sua importância na indústria, e ele não está realmente fazendo isso mais. Agora, se você está adquirindo um relógio Journey, não vai estar escondido. Você sabe que é um Journey. Você é um relógio Journey. Claro, então isso também deve-se notar. Este relógio saiu meio que antes do que chamaríamos de verdadeira corrida pelos relógios Journey. 2019, 2022. Sim, isso aconteceu no final de 2019, quando realmente vimos seus relógios se tornarem extraordinariamente populares. Então, sabe, esta é uma peça anterior a isso, e é simplesmente uma caixa notável e simplesmente um relógio adorável. Sim. E temos um relógio aqui, e vamos fazer isso em diferentes conjuntos, certo? Vamos passar por múltiplos conjuntos diferentes aqui. Então, o último relógio que temos na bandeja para este trio é um relógio da Arnold & Son. Este é o Luna Magna. Estávamos meio que indo e voltando, tipo, o que incluir. E, tipo, um pouco do que eu estava buscando aqui era... Queríamos também destacar complicações. Queremos mostrar raridade, mas também queríamos mostrar coisas que fossem simplesmente, visualmente, muito cativantes. Isso mesmo. E este é o tipo de relógio que se encaixa nesta última categoria. Esta é a maior fase da lua tridimensional já colocada em um relógio de pulso. E isso saiu em 2021. A fase da lua em si tem 12 milímetros. Está dividida metade meteorito, metade opala. Sua fase da lua bidirecional é precisa por mais de 120 anos. No fundo da caixa você também tem o que acho realmente legal, eles têm esta indicação visual para as diferentes fases da lua. Então se ele precisar de ajuda com a configuração, é notável.
E porque é tridimensional, se você olhar para uma fase da Lua, na maioria das vezes você vai vê-la apenas da frente do mostrador. Tipo, você vira este relógio e estou apenas vendo tipo o lado de Opala, esta estrutura gigante tipo mármore aqui dentro, e bidirecional. Então quando você o move, quer dizer, é inacreditável ver a rotação disso. E tipo, girar. É realmente, quer dizer, visualmente, quer dizer, ajuste. É provavelmente a diversão disso. Para ser totalmente honesto com você, sim, caso contrário, é uma peça apenas de hora. O meteorito é impressionante, quer dizer, é uma cor linda. Tem cerca de 15 milímetros de espessura, mais ou menos. Então eles não tinham tanto espaço para trabalhar, o que eu tive que manter. Isso muito compacto. Mas se você tem um tamanho de 12 milímetros em sua fase da lua real, quer dizer, você entende as limitações. Uma outra característica realmente legal deste relógio, a pista de 12 horas, assim como a Opala, é em loop. Então à noite, quando está escuro, você pode realmente ver como parte da fase da lua brilha. E eu acho que isso simplesmente cria um charme visual totalmente diferente para isso. Agora, Arnold & Son, centenas de relógios por ano que está produzindo. Então eles estão no grupo Citizen em termos tipo junto com Angelus e uma marca assim, que eu acho que subestima severamente essas marcas. Mas esta é provavelmente a minha peça favorita da Arnold & Son, e era de meteorito, e estranhamente bastante simples. Sim. Então apenas para te dar uma prévia do que está por vir. Tipo, isso é o que vamos chamar de relógio simples para hoje. Sim, então, continuando, John, vamos para outro pilar desta coleção, que é a Lange. Eu acho que estamos na vizinhança de pouco menos de 20 relógios da Lange na coleção. Então foi muito difícil tentar identificar um único relógio para representar a marca. Nós decidimos pelo Lumen, porém o Zeitwerk Lumen Edition. E este é um lançamento de 2021. Sinta-se à vontade para nos guiar por ele. E este é um dos meus relógios favoritos. É lindo. Então este é essencialmente uma geração depois, mais ou menos, dos modelos originais Zeitwerk. Esta peça está em Honey Gold, é limitada a 200 peças. A principal diferença mecânica em relação à usabilidade cotidiana é que você tem aquela reserva de marcha estendida. O modelo original tinha uma, bastante curta era como 36 ou 38 horas, não era muito longo, então eles aumentaram para 72 horas nesta peça, o que eu acho que a maioria dos colecionadores e a maioria dos entusiastas da Lange apreciariam isso. E além disso, você tem um ajuste de hora por impulsor para esta nova geração. Certo. Então você tem isso também. E então, sabe, nós temos este notável relógio digital mecânico, você tem este cristal de safira fumê que atua como mostrador. Você pode, obviamente, ver os componentes atrás dele, as rodas que exibem a hora e então as capacidades luminosas dele. No escuro é uma peça espetacular. Sim, porque se chama Lumen. Todos aqueles numerais, incluindo os que estão nas aberturas reais, vão ser iluminados. Além disso, porém, através do mostrador fumê, você consegue ver os outros numerais também brilhando, o que é bastante espetacular. No lado reverso, esta geração também introduziu uma nova ponte de remontoar, então é uma ponte de remontoar linear. Você tem esta alavanca que vai cair a cada 60 segundos, o que vai ajudar com esse acionamento, porque você mencionou o consumo de energia daquela primeira geração. Eu acho que houve um processo de aprendizado para que eles conseguissem acionar todos esses discos. E nesta sequência, no topo de uma hora, você vai ter uma mudança de 3 discos diferentes de uma vez. Isso mesmo, e isso é difícil? Exatamente. E então, sabe, consistência do fornecimento de energia do barrilete. Isso também é algo que, sabe, a qualquer momento em relógios digitais e realmente qualquer aspecto da cronometria, você quer garantir que a transferência de energia seja consistente do primeiro enrolamento ao último enrolamento e durante todo esse processo. Então, eles acertaram em cheio. Quero dizer, este é um relógio tão bonito, impactante, não a versão de repetição de minutos, mas é impactante na maneira como se parece. E nós nem realmente falamos sobre Honey Gold. O Honey Gold como material. Tipo, quando pegamos isso pela primeira vez, ficamos tipo, isso é platina? Sim, estou sentado e olhando para ele e enquanto olho para baixo para o relógio, parece um metal branco. E então, enquanto me sento ao lado dele e a luz incide sobre ele, você pode ver que é aquela cor suave, rosada, é lindo, que caixa linda. Sim, é uma liga proprietária da Land, e é uma combinação tipo de ouro rosa, ouro amarelo, mas eu vejo mais como um ouro amarelo. É como um ouro amarelo muito suave, tipo, muito tênue. Dá pra ver a uma certa distância mesmo com a iluminação agora, parece quase uma caixa branca. Parece mesmo. Agora, vamos continuar pra... Então, quando falamos sobre complicados, estamos começando a ver algumas complicações acontecerem nesta bandeja. Isso mesmo, vamos continuar para a série Duomet. Esta é uma coleção da .lc, que é, se você está por dentro, tipo uma joia premiada do que eles são capazes. O conceito inteiro é este 2 em 1, então você tem um trem de força para a hora padrão, um para complicação. E sabe, aqui temos algo bastante único também em exibição. Isso mesmo. Então estamos olhando para o Esfero Tourbillon, que é simplesmente... quero dizer, uma experiência visual sensacional. Se não por outra coisa, eu amo a coleção Duomet. Estávamos conversando antes. Esta é provavelmente a minha série favorita que a Jaeger-LeCoultre faz.
Eu realmente aprecio isso e acho que é aqui que os colecionadores realmente tendem a olhar para o melhor trabalho deles. E este, é claro, tem muita coisa acontecendo, há muito acontecendo. Então temos os dois trens de engrenagens, temos o órgão regulador único, e então estamos olhando para esta incrível turbina girando em múltiplos eixos. Agora está apontando para mim e vai apontar para você. É simplesmente uma exibição sensacional de arte, realmente. Quero dizer, acho que essa é a melhor maneira de dizer. Então, você está olhando para alguns dos recursos sobre os quais falamos. Exibição de 24 horas. Você tem suas 12 horas padrão, então você tem uma função de data com ponteiro para a data. Uma reserva de marcha para ambos aqueles barriletes, um para a turbina. E então um vai ser para as complicações e um vai ser apenas para uma exibição geral de horas. A outra coisa é apenas para chamar a atenção, com apenas turbions em geral, tipo, em teoria, é para auxiliar no erro posicional de relógios de bolso, no final dos 1700. Isso era tudo bom em teoria, mas eu acho que um dos desafios era que tinha que estar em uma posição estática. Então, se você quisesse perseguir isso mais adiante e realmente contrabalançar todos os aspectos da gravidade, um turbilhão de múltiplos eixos faz mais sentido teórico. Faz mesmo. E isso é algo que eles fazem com bastante frequência com alguns de seus relógios. E apenas a gaiola em si, eu acredito que temos mais de 100 componentes apenas para esta pequena gaiola. Eu não duvido. Quero dizer, é um relógio extraordinariamente complicado, mas sempre que vejo algo assim, é simplesmente uma tremenda honra e prazer. Agora continuamos para uma marca que eu acho que temos de 15 a 20 de profundidade em termos da coleção. Então, tentando identificar uma que represente, este é tecnicamente um grande complicado, 60102, que sabe é bastante notável até mesmo ter um, sabe, grande complicado. E eu acho que este é um bastante especial, muito romântico. Sim, eu sei que você tem muita conexão com Patek. Você administrou uma loja que vendia a marca por muitos anos. Então eu adoraria poder ter uma explicação sua sobre isso. Sim, então para mim vou te dar um pouco de contexto sobre minha carreira com o Patek Philippe, e esse é o primeiro Patek Philippe que eu já vi, e ninguém sabe, esta é a primeira vez que estou realmente contando isso. É na verdade o Sky Moon Tourbillon, o 5002R. Eu tinha 17 ou 18 anos e meu chefe me entregou e disse: "Eu quero que você deixe isso cair. É um relógio de $1 milhão. E eu estava fazendo fotografia na época e aquele nível de confiança. Então eu fui apresentado à Patek essencialmente através, do Celestial, a parte de grande complicação do catálogo deles. E isso para mim é nostálgico de certa forma, certo? Então este é o 6102R. Então o modelo da geração anterior era o 5102. E basicamente o que estamos olhando é um Celestial, então isso se chama o Celestial. O movimento não é excessivamente complicado, são na verdade peças de safira em múltiplas camadas, e ele exibe o mapa do céu sobre Genebra. E você consegue ver a fase da Lua enquanto ela gira em esta elipse oblonga. Então esse seria o céu em qualquer noite específica, de acordo com o relógio e baseado na sua latitude. A diferença entre esta geração e a geração anterior é que você tem a data externa e a data com ponteiro. Então, um dos maiores da Patek, com certeza. Este é, aproximadamente uma caixa de 44 milímetros, então eles geralmente não fazem esses. O Grandmaster Chime vai ser desse tamanho. O Sky Moon Tourbillon vai ser desse tipo de tamanho de caixa. Esta versão aqui em Rose, eu acho, é a mais impactante. Você tem aquele céu preto realmente escuro contra o ouro rosa. E minha combinação favorita, nós os temos aqui com estes três, aqueles cinzas escuros, pretos contra rosa, é lindo. Então, um desses impulsores vai controlar a função disso. Tipo o disco de safira giratório que exibe aquela visão do céu. Você tem. Tipo aqueles aglomerados de estrelas que estão formando isso. Exatamente. Então, na verdade para ajustar o relógio, não é excessivamente complexo. Alguns destes podem ser muito intimidantes para ajustar, especialmente nessas complicações aleatórias, mas este é uma configuração bastante direta. Quero dizer, você está tendo o horizonte para aquela hora no hemisfério norte, então embora este seja o céu que tecnicamente estaria sobre Genebra, este é o hemisfério norte. Então, em qualquer lugar das Américas, você conseguiria ter o mesmo tipo de mostrador. E então, microrotor, o movimento 2,40. 2,40. Belo calibre de microrotor, Giromax. Então você tem o selo Patek para... Exatamente. Então você está... 2012. É exatamente para este calibre, para este relógio. Correto, sim. E então as marcas que você associaria com uma Patek moderna estão lá, o aço Patek em vez do selo de Genebra, que estaria nas gerações anteriores. E então, eles fazem um nível de refinamento e acabamento pelo qual são obviamente muito conhecidos. Mas ainda é verdade que muito poucas empresas podem produzir o que eles produzem de melhor no mundo. Tudo bem, John. Então temos um conjunto de 3 aqui, e estávamos apenas conversando antes de começarmos a gravar. Não há ninguém no mundo agora que tenha 3 relógios em qualquer bandeja que sejam mais legais do que estes 3.
concordo totalmente. Então, estamos olhando para 3 das melhores manufaturas independentes modernas do mundo. Nomes que nosso público pode ou não estar familiarizado. Mas eu acho que o que eles vão aprender com estas 3 peças vai ser a busca pela excelência em cronometria. Então queremos começar com a Gronefeld, Vamos fazer isso? porque este não é apenas qualquer Gronefeld. Esta é uma peça incrível, também em platina, que talvez apenas algumas no mundo, quero dizer. Nós realmente não sabemos. Quero dizer, este não é como uma peça de produção padrão. Isso mesmo, porque eles fizeram em aço. Eu acredito que o outro metal de caixa é tântalo, e então ambos esses esgotaram imediatamente, então esta é uma edição em platina. Agora, além disso, então, o que é tão especial sobre esta peça? Então, estes são irmãos holandeses. Eles começaram esta marca. Deve ter sido 10 anos atrás, mais ou menos, neste ponto. E este é o cronógrafo deles agora, a versão deles de um cronógrafo. O que eles estão tentando contrabalançar é quando você tem um reset de um cronógrafo. Há muita energia que entra em movimento em 2 frentes. Primeiro, você tem este ponteiro de segundos do cronógrafo real que tem que pular de volta para a posição. Mas a razão real pela qual eles desenvolveram isso foi para contrabalançar a aspereza dos martelos, quando eles resetam. Então, basicamente, quando um cronógrafo reseta, você tem essas pequenas cames em forma de coração. E então você vai ter este martelo de múltiplos braços que vai cair no lugar nessas cames em forma de coração, o que vai resetar todas as funções do cronógrafo. Quando isso acontece, está acontecendo em uma fração de segundo. Está totalmente com torque, desce e martela para baixo. E isso pode causar muita fricção. Então, a maneira deles de contornar isso é: como podemos criar um cronógrafo, quando resetado, que permitiria que ele voltasse gradualmente para a posição? Então eles se livram dos martelos, não há martelos. E na frente do relógio, o ponteiro de segundos do cronógrafo vai gradualmente voltar para a posição, apenas de forma muito romântica. Então a maneira deles de fazer isso é: você pode realmente ver aqui. Eles estão utilizando uma roda reguladora muito similar a um repetidor de minutos. E quando você começa acionar, ele carregará, e então pare, redefina. Aquela roda girará, e ela contrabalançará a força para permitir que o ponteiro dos segundos retorne gradualmente à posição. Não há nada igual a isto. E também é realmente interessante. Do lado do mostrador você pode ver a atividade dessa redefinição com aquela roda ali às 3 horas. Sim, exatamente. E então Tim e Bart tiveram sua experiência trabalhando com Renault e Pop. Eles estavam em uma divisão de repetição de minutos. Então eles usaram, quero dizer, isso é basicamente uma conquista de carreira, pois eles utilizaram muito desse processo de pensamento ao desenvolver isto. E é por isso que você tem essa função de redefinição realmente fascinante. E a outra coisa que é ótima sobre esses caras é, antes de tudo, eles são queridos. São simplesmente adorados por todos que já interagiram. Nunca os conheci, mas ouvi dizer que são muito pé no chão. Eles são muito pé no chão, simplesmente joviais, personalidades simplesmente maravilhosas. E eles fazem as coisas do jeito deles, seus designs são únicos. Esta caixa é uma das minhas caixas modernas favoritas, ela tem meio que essas alças esculpidas. Pode ser visto nas caixas Princípio 1941, que por acaso é um dos meus relógios de vestir favoritos, o Monero, absolutamente amo aquelas peças. E então, sabe, você tem esse layout de mostrador realmente interessante também, onde não é simétrico, mas funciona como se tudo estivesse junto. Parece lindo, é em camadas, há um contraste realmente bonito entre as placas reais do mostrador e depois o mostrador de base. E então você tem um indicador de reserva de marcha realmente legal no topo. Sim, só para que vocês possam ver isso em casa. E vamos tentar mostrar isso para a câmera. Mas você pode meio que ver quando redefine, observe aquela roda às 3 horas. Bem legal, hein? E este é um vencedor do GPHP na categoria cronógrafo. Alguns anos atrás, no momento em que foi lançado, eu pensei, não há como este relógio não vencer nesta categoria, ele tem que vencer. Estou tão feliz que venceu. É uma bela representação, tipo, do pensamento moderno sobre o cronógrafo. É absolutamente... E também devemos mencionar, tipo, cronógrafos são meio que onipresentes, certo? Falamos sobre eles o tempo todo, mas são uma complicação enorme de desenvolver. Absolutamente, especialmente neste nível. Fino, acabado artesanalmente, isso mesmo. Porque quando você está lidando com um relógio neste nível, estes são componentes individuais que estão sendo acabados. E um cronógrafo vai ter dezenas e dezenas de componentes a mais do que um tradicional de 3 ponteiros. Então tudo isso serão aspectos adicionais à etapa. Falando em acabamento manual, vamos passar para Rexep. Então este é um cara que eu lembro. Quando estávamos começando a nos conhecer, conversávamos sobre tipo, quem está surgindo? Quem é o próximo? O que está acontecendo? Este era um cara sobre quem conversávamos. Conversávamos sobre Acrivia, conversávamos sobre Rajab.
Ouvi em entrevistas tipo François Paul Journe quando perguntaram tipo quem é o próximo cara? Para quem você passaria o bastão? Quem é essa próxima geração? Ele faz referência a este cavalheiro bem aqui. E ele é, sabe, um relojoeiro mais jovem. Acredito que ele tenha apenas 35, 36 anos. Sim, quero dizer, ele é jovem, ele é. E seu trabalho tem se provado como um dos trabalhos modernos mais, eu acho, importantes. Este relógio imediatamente se tornou uma peça majoritariamente desejada entre colecionadores. E é absolutamente lindo. Quero dizer, quando vemos este tipo de visual contemporâneo em um relógio, é um clássico de 3 ponteiros, não há complicações acontecendo. É apenas a arte de montar o melhor relógio possível em um formato que é atemporal. Caixa Thomas de 38 mm. Esta é a versão em ouro rosa, com mostrador preto, belo ajuste manual. O mostrador é excepcional e o movimento é o melhor possível. E apenas para tipo algum nível de apreciação para preparar o cenário, tipo isso tem um apelo similar a tipo um Defour, certo? É apenas pureza. É a pureza da execução que estamos observando aqui. Mas este é o início do espetáculo. Quero dizer, o movimento é incrivelmente acabado. E outro ponto importante. Quero dizer, ele é de uma cidade antiga, Genebra. Quero dizer, ele está fazendo muito deste trabalho. Praticamente todo o trabalho sozinho. As caixas, todas as rodas, rodas douradas, ângulos internos por toda parte. Quero dizer, realmente não há um ângulo interno que não esteja nisso. E esse é o tipo de coisa que você vê onde isto está. Onde a relojoaria feita à mão entra. Certo? Porque isso não pode ser feito em uma máquina. Certo? Esses ângulos internos, que não podem ser feitos de forma eficaz. E eles vão usar a técnica tradicional, Gentian Wood, todos os rebaixos para os parafusos. Geralmente, quando você vê rebaixos, a espessura do rebaixo e o polimento, tipo, você não vê um polimento tão espesso para esses rebaixos. Quero dizer, isso é algo notável para as joias também. Inacreditável de se olhar. Inacreditável de se olhar, e o que também é legal, e eu aprecio, e eu acho que qualquer pessoa que possui um relógio, ele também tem uma reserva de marcha realmente sólida, então ele realmente colocou muito naquele único barrilete. E então também é um movimento de batida mais lenta também. Se não me engano, acredito que ainda opera a 18.000 VPH, então ele tem meio que aquela sensação clássica de relógio de bolso também. O que eu, sabe, absolutamente aprecio, porque você não vê muito dos 18.000 VPH saindo das fábricas de realmente ninguém mais. Agora passamos para uma peça final aqui. Nos explique esta, porque esta é a primeira vez que vejo uma dessas peças pessoalmente. Conheço o homem que adota mais essa abordagem científica, matemática para a relojoaria, e esta é a versão invertida de uma peça espetacular. Sim, ok, então este é o Bernhard Literary Central Impulse Chronometer Inverto. Lá vamos nós. Então este relógio, o que é fascinante sobre ele? Então vamos pintar um quadro sobre quem é o relojoeiro. Então ele é, na verdade, um dos originais, chamado mais da segunda turma do HCI. Ele está por aí há um tempo, então este não é um relojoeiro novo. Ele faz isso há 4 décadas, mas lançou ao longo dos anos alguns relógios realmente interessantes. E isso meio que, eu acho, cativou muito mais a atenção de, eu acho, os tradicionalistas em nossa indústria. Então este relógio foi projetado especificamente para desempenho cronométrico, e é só isso agora. Há muito para olhar, mas este é um relógio apenas de horas. De onde veio essa inspiração? Então esta inspiração para este movimento, na verdade, adota o escape de roda dupla independente do Dr. George Daniels, que é um escape muito famoso. Está no Space Traveler 1 e no Space Traveler 2, que podem ser as maiores peças de George Daniels, certo? Então ele pega este problema que George Daniels identificou em seu livro, Watchmaking, que é, ele pensava que o escape que ele fez na época era o melhor escape que já havia sido feito ou que ele poderia possivelmente criar. Agora, obviamente, George Daniels é conhecido pelo coaxial, mas ele sentia que aquele era o único, para o relógio de bolso. O desafio era que ele não achava que poderia ser feito de uma forma que coubesse em um relógio de pulso. E ele, na verdade, aconselhou o Bernhard Leder a focar em relógios de pulso e não em relógios de bolso, no início de sua carreira, e isso meio que o ajudou em sua carreira. Eles não tinham muita relação, pelo que eu entendo. Mas houve um tempo em que ele, sabe, estava procurando George Daniels apenas para mostrar isso a ele. E eu acho que George Daniels ficou impressionado. Ele foi, na verdade, seu produto acadêmico ou sua peça escolar que ele fez para entrar na academia foi um lindo relógio de mesa. Era um calendário perpétuo que era preciso por 5.200 anos e fase lunar de 800 anos. Então ele certamente ficou impressionado com isso. E ele havia feito todos os cálculos de todas as engrenagens sozinho, o que realmente impressionou George Daniels. Então foi assim que a relação aconteceu. E isso foi literalmente um trabalho de esforço e ciência por mais de 20 anos para chegar a isso. Agora, a versão que estamos observando aqui é a inverto. Então é aqui que o movimento é basicamente inverso. Então temos um movimento inverso. E na parte de trás estaria o lado do mostrador, como você veria nas outras versões. Agora, isto está enegrecido.
Acredito que isto seja titânio com revestimento DLC, então você não consegue ver muito do mostrador, mas há um motivo na parte de trás. E então, o que ele também fez é que este escape é selvagem, ok? Então você tem um escape de detente duplo, então escapes de detente geralmente não são encontrados em relógios. Alguns independentes têm tentado isso com algum sucesso. Raul Pages venceu, Kerry Putilan tentou um, ele tem um em um de seus relógios. Christophe Clara fez isso. Isso também acopla um escape de detente, que é uma haste mais longa, com esses lançamentos que são tão apertados. E esse foi o problema que eles tiveram. Elevar isso a um nível onde as tolerâncias e a geometria das pedras de travamento são, incríveis. Quero dizer, é uma maravilha matemática. Se eu me lembro corretamente também. Lembro de ouvir uma história sobre quando Daniels estava fazendo perguntas a ele sobre como ele conseguiu realizar isso. Tipo, que matemático ele usou para fazer os cálculos? Ele disse, eu fiz sozinho. Sim, ele fez sozinho. E então ele fez algumas coisas realmente interessantes. E outros relógios que estão em seu portfólio são como o Yuri Gregarian Tourbillon, que não é algo que se pareça remotamente com isto. Era um relógio de visual selvagem, então ele fez algumas coisas realmente interessantes. Isto é certamente para mim um dos grandes relógios da última década, um dos relógios mais importantes da última década, em termos de como ele conseguiu miniaturizar aquele escape e basicamente fazer um cronômetro extraordinariamente eficiente aqui. Tudo bem, John. Então estamos seguindo em frente, temos Independent aqui, e então vamos transicionar para algumas marcas mais do tipo Blue Blood. Mas vamos começar com Fernand Bartholdi. Este é um modelo conhecido como FB3. Então você quer que eu, John, você quer falar sobre isso? Vai em frente, sim. Então esta é uma peça com algumas coisas apenas para chamar a atenção para a marca. Muita história em cronômetro marinho, isso mesmo. Como cronometria está no centro do que esta marca representa. Então todos os seus relógios modernos estão olhando através dessa lente. E é isso que eles estão tentando renascer com designs contemporâneos. Então um relógio muito simples no grande esquema do que estamos observando hoje. Claro, muito belamente acabado. Dos relógios que observamos até agora, eu não sabia o que esperar disso na mão, mas fiquei muito impressionado ao colocar isto sobre a mesa. Então o que você está vendo? Aqui estão alguns dos destaques. Marcando 60 segundos, você tem uma reserva de marcha e então a verdadeira estrela do espetáculo, porém está no lado esquerdo. Então você tem escape tradicional, mas cada componente individual do escape tem sua ponte individual. Você tem esta grande ponte que será escalonada para passar sobre o balanço. Você então tem no pivô central para a paleta, também teremos uma ponte, e então para a roda de escape também. A estrela, porém, está no centro da roda de balanço. Isto vai usar uma mola espiral cilíndrica, e outro aspecto legal deste relógio está no lado. Se você olhar através desta pequena janela, tudo o que vê é perfeito. Enquadramento da mola espiral cilíndrica lindo. Então por que a mola espiral cilíndrica? Bem, historicamente isso foi usado em muitos cronômetros marinhos e cronômetros séculos atrás. E a razão para uma vertical ou este tipo de conjunto vertical de mola espiral cilíndrica é: quando o balanço está oscilando, a natureza concêntrica está na verdade permitindo que a respiração do balanço flua mais livremente. O benefício disso é primariamente por causa dos pontos de pivô. Então isso na verdade vai contrabalançar o atrito que ocorrerá nesses pivôs para permitir que essa oscilação de respiração livre ocorra. Este é um relógio também que é certificado como cronômetro. Isso mesmo. E o que eu estava aprendendo era para esta mola espiral cilíndrica, leva um artesão um dia apenas para dar forma à mola espiral. Isso é impressionante, sim. E há como 150 horas homem de acabamento para cada um desses movimentos e caixas, então é uma peça muito intensiva em mão de obra. Eu diria que, dentre os relógios que vimos e tudo mais, porque é muita independência que cobrimos até agora, que este está certamente entre as peças mais acabadas e montadas à mão que você jamais verá. E isso faz parte do quadro mais amplo onde esta marca está posicionada. Sim, quer dizer, o nível de produção é muito limitado. São provavelmente dezenas de relógios por ano, não tenho total certeza. Quer dizer, talvez nessa faixa. Sim, com a quantidade de trabalho que vai em cada um. Mas a boa notícia é que eles têm o respaldo e apoio financeiro. E basicamente fomos fundados novamente pela família Scheffler, o que também é uma transição legal para o que veremos a seguir. Mas isso é Chopard. Sim, e por favor, vamos fazer isso. Vamos fazer a transição. Ok, então grande transição. Grande transição. Então vimos algumas complicações realmente legais, vimos o esfero-turbilhão, estamos observando o nosso primeiro repetidor de minutos aqui, e não apenas qualquer repetidor de minutos. Este é o Chopard Full Strike Skeleton, então Chopard é uma dessas marcas de relógios realmente interessantes, que realmente aprendi a apreciar e amar na última década. Seu trabalho é fenomenal, desde o Alpine Eagle até os relógios de complicações. Acho que entusiastas e compradores da marca sabem que o acabamento, especialmente na divisão Look,
É de elite. Coisa de selo de Genebra. Exatamente. Vai além disso para muitos. Provavelmente deveríamos explicar o que selo de Genebra significa no contexto. Então, selo de Genebra é realmente meio que o portador do padrão de acabamento de produtos de relojoaria suíça. Então, muito poucas empresas realmente usam ou recebem o selo de qualidade. Vacheron Constantin é certamente, provavelmente, a marca mais famosa a tê-lo. Chopard tem. Antigamente tínhamos Patek Philippe, Roger Dubuis. E você tem que estar no cantão de Genebra. Sim, você tem essas condições. Então, uma das grandes coisas, meio que nos anos 2000, foi, bem, se Journey não entra, havia algumas outras marcas que podem não ter recebido o selo. É porque não estavam no cantão de Genebra, não significa que o acabamento delas não seja tão bom. Esta é uma declaração importante sobre a qualidade do relógio que sai da própria Genebra. E então para este relógio em si, há muitas marcas que podem fazer um repetidor, mas este tem alguns truques únicos na manga. Sim, bem, há duas coisas que gostaria de destacar, e uma das coisas é que estamos sentados, porque esta é obviamente a primeira vez agora que tenho a chance de manuseá-lo. Não há deslizante para ativar o repetidor de minutos, que é tipicamente encontrado em repetidores de minutos. Às vezes é pequeno, às vezes é um pouco... você pode realmente vê-lo meio que protuberante do lado da caixa, então este é um repetidor de minutos ativado pela coroa, e então o gongo. O gongo é de safira, gongo de safira, então com isso a acústica é elevada. E se você está comprando um repetidor de minutos, o ponto é que você quer poder ouvi-lo, certo? Quer dizer, não há ponto, em nenhum sentido, de comprar um repetidor de minutos se você não vai poder ouvi-lo. E acho que este é um daqueles repetidores de minutos que tem um som incrível. Sim, porque há a caixa e como essa vibração vai amplificar. O que eles descobriram foi que através da safira, o uso de safira como o gongo realmente ajudou com essa amplificação. Esse é o som em si. Você está amplificando. E em metais preciosos, muitas vezes, esse som em materiais tradicionais de gongo meio que fica abafado, é absorvido. A platina é notória por meio que amortecer o som. Agora, este não é. Esta é uma caixa de ouro amarelo, mas estou animado para ouvir como isso soa. Devemos fazer isso? Sim, vamos em frente. Certifique-se de que vamos. E há duas direções de corda, uma para a hora tradicional e você tem uma dedicada para o repetidor de minutos. Então, quando a mola está carregada e temos isso configurado, devemos configurá-lo para um horário legal? Sim, tento configurá-lo para que estejamos ouvindo quarto de hora, os 3 quartos de hora. Lá vamos nós, sim. Que tal devemos ir para 12h59? Vamos fazer isso. Porque nessa posição 12h59 você está recebendo todas essas notas diferentes com 3 badaladas diferentes. Essa reserva de marcha pode essencialmente ter essa badalada em 12h59 cerca de 12 vezes. Então eles são muito eficientes e conseguem realizar isso. Soa fantástico. Soa fantástico. Então, há algumas coisas que sei acusticamente. É alto, é definitivamente alto, consigo ouvir. Fiquei surpreso, na verdade, com o quão alto era. O ritmo, tipicamente em um repetidor de minutos, na minha experiência com eles. À medida que você começa a se aproximar das notas finais, começa a desgastar e o espaçamento começa a se espalhar um pouco. Este não teve nada disso. Sim, eles se livraram de parte do espaço morto entre essas sequências. E outra coisa que você pode notar também, e se você teve alguns repetidores de minutos diferentes na sua frente, você pode ser capaz de notar isso ainda mais. É a roda reguladora quando está girando muito rapidamente. Exatamente. É como um pequeno som de zumbido. Você gosta de um pequeno inseto em algum momento. Não consigo ouvir nada. Silencioso. Silencioso. Sim, essa era a outra coisa que eu ia destacar. E então você também pode ver ambos. Do lado do mostrador, porque esta é a versão esqueletizada, há uma versão que tem essencialmente o mostrador, que é completado. Exceto pela exposição aos martelos. Então, a outra coisa legal, estes são os martelos no lado do mostrador, certo? Então você pode ver isso independentemente do modelo ou da versão. Se, de fato, eles fazem isso com suas outras peças de badalada também. Então você sempre tem, tipo, um martelo na frente. Acho que isso é... Você sabe, se você vai ver e ouvir, faça do jeito certo. Coloque no lado do mostrador. E mostradores de safira completa estão disponíveis lá. Mostrador de safira completa, capaz de ver, um dos mais complexos. Também deve-se notar corda manual. Obviamente, vimos você dando corda, e você está dando corda bidirecional. Tudo bem, isso vai ser difícil de superar, mas vamos continuar. Temos um monte de coisas incríveis. Então, 2024, IWC lança um relógio que foi muito especial para a marca. Esta é a nossa primeira vez vendo um realmente no mundo real. Já vi este relógio na mão várias vezes, mas é legal realmente vê-lo pertencente a alguém por aí. Este é o IWC Calendário Eterno. Então lá nos anos 80 há um cavalheiro chamado Kurt Klaus.
Ele lançou uma modificação de calendário perpétuo que permitiu que a configuração de um calendário perpétuo fosse muito mais simplificada. Então todas as funções eram configuradas através da coroa. Então você não precisa ter os ajustadores de configuração adicionais no lado da caixa. Isso cria uma silhueta que fica realmente bonita. Mas além disso, muito mais fácil, não tão incômodo de ver, certo? Então essa era a história da IWC. Eles são todos sobre calendários, e é algo que muitas pessoas ignoram. Quer dizer, há o DNA de piloto que eles absolutamente dominam, automáticos como o Ingenieur e há o português. Mas os perpétuos são tão importantes para esta marca quanto qualquer outra coisa. Calendário eterno vai um pouco além, então a maioria dos calendários perpétuos 2100 há uma coisa estranha, o calendário gregoriano, onde você precisa fazer esse ajuste. Pula um ano, então você não tem o ciclo típico de anos bissextos. Então a maioria dos calendários perpétuos precisa ser enviada de volta. Então o desafio aqui para eles foi, como ultrapassamos isso? Mas então também há vezes consecutivas onde você vai ter essas outras sequências estranhas no calendário gregoriano. Então o que eles fizeram foi criar o que eles chamarão de seu calendário eterno, onde este relógio não precisa ser configurado novamente ou ajustado por um relojoeiro até o ano 3999. Então eles conseguiram estender muito além do calendário perpétuo tradicional, usando a ideia de Kurti-Klaus também, com sua configuração e então o outro aspecto deste relógio, que é realmente legal. E vamos conseguir viver para ver isso realmente em ação? Não, mas a exibição da fase da Lua é precisa dentro de um dia por 45 milhões de anos. Então eles passaram por todos esses cálculos diferentes, milhões e milhões. Acho que foram realmente bilhões de cálculos para determinar como eles poderiam chegar a esse nível de precisão. Mas 45 milhões de anos em precisão dessa fase da Lua... É muito bom. Sim, eu diria então sim. E a outra coisa que eu absolutamente amo neste relógio é que o IWC Perpetual é um relógio pequeno. Eles sempre meio que tiveram este formato grande, caixas de 42, 44 milímetros, esta é a edição em platina. Este mostrador e este cristal são incríveis, então de onde estou sentado consigo ler a parte externa deste mostrador. Eu nem sei o que estou olhando, só sei que há números aqui porque estão voltados para mim. E então ele se projeta além do nível da caixa. Quase soa como uma resina no lado, sabe? Isso é exatamente o que eu lembro. Mas tem essa sensação e é realmente incrível. Quer dizer, esta é uma das peças mais legais de qualquer uma das grandes marcas que acho que foram lançadas nos últimos anos. Eu absolutamente amo essa coisa, isso é realmente fascinante. Outra coisa apenas para destacar. Então, um dos avanços que eles conseguiram superar os desafios do calendário foi adicionar uma roda adicional. É chamada de roda de 400. Então isso se tornou parte da sequência para permitir que eles contornassem isso, o que você pode realmente ver na frente. Então esse foi um dos avanços que permitiu que este calendário eterno pudesse ser preciso até aquele 3999. Esse foi outro avanço, peça incrível, e também mostrando que a IWC é uma dessas marcas em que você pensa, uma marca no ponto de entrada, mas talvez não pense em todo o quadro geral, no que eles representam. Vimos alguns pesos pesados hoje, e este é um peso pesado. Este é definitivamente um peso pesado. E de uma marca que também vende um Mark XX. Exatamente, um relógio de $6.000, essencialmente. E a outra coisa, mesmo que este seja um calendário além do seu calendário perpétuo tradicional, eles mantiveram a filosofia de Kurti-Klaus. Não há botões de ajuste de estilo em lugar nenhum para ser encontrado. Tudo ainda é ativado através da coroa, então eles mantiveram seu DNA original. E então você tem um movimento lindo e massivo na parte traseira que realmente destaca, você sabe, suas habilidades em relojoaria. Sim, outro aspecto da história deles também é o sistema de corda Peloton, que é como este sistema de corda Pou que eles desenvolveram através de Albert Peloton. Ele é um designer interno da IWC, isso antecedeu o Kurti-Klaus. Eles realmente trabalharam juntos em algum momento. Kurti-Klaus era quase como um protegido, você sabe, de certa forma. E eles trabalharam, e ele meio que carregou a tocha, mas também utilizando essa tecnologia para o sistema de corda para maior eficiência de corda. Então, há muito know-how com a IWC que muitas pessoas não percebem realmente, e este é um ótimo relógio para mostrar isso. Eu acho. Então, nosso próximo conjunto. John, então vamos começar aqui à esquerda. Observando um Grand Seiko que eu já vi, o protótipo majestoso White Butch. Esta é realmente a primeira vez que vejo um ao vivo em platina. Então quando eles estavam fazendo a peça de demonstração disso. Isso foi há alguns anos atrás. Neste ponto, quando fizeram isso, eles não tinham realmente em platina como amostra, mas agora esta é a primeira vez. Então este é um relógio, parte da coleção Masterpiece. Algumas coisas para chamar a atenção será a escultura à mão que vai acontecer neste relógio. Isso se manifesta de uma variedade de maneiras diferentes. Uma é a caixa, então isso é tudo feito à mão. Este é um relógio do estúdio Micro Artist. Se você conhece o estúdio Micro Artist, você sabe, no local de fabricação de Hsinchu é onde eles vão produzir algumas das masterpieces de alto nível, mais do artesanato. Estúdio pequeno, número muito pequeno de relógios saindo de lá. Mas na parte traseira você pode ver que há esta pequena insígnia de campânula bem à direita da roda Glide.
E esse será o seu toque de que isso é produzido naquele estúdio. Então, caixa esculpida à mão em platina. Tudo feito por um artesão no estúdio microartista. Mas então, além disso, cada aspecto impresso do mostrador. Esse é o logotipo. Esse é Spring Drive. Essas também são as marcações de minutos. Tudo sendo esculpido à mão. Sim. Então é ridículo. Há também uma estrela pontiaguda logo abaixo do Spring Drive. Quando você vê isso, essa é uma indicação disto, tendo marcações de metal precioso no mostrador que também vai ser tracejado à mão, a propósito. Então aquela estrelinha tudo feito por um artesão, você está tendo um metal precioso para os marcadores na parte externa. E então o movimento. Então este movimento também sendo produzido no estúdio microartista. Algumas coisas para chamar a atenção. Este compartilhará muitas características com o movimento credor. O 9R04. Esta é a interpretação da Grand Seiko com uma abordagem diferente. Este é o 9R02. Ele terá uma reserva de marcha mais longa. Então você está obtendo barriletes duplos empilhados naquelas molas principais, expostas dentro do barrilete aqui, que também vai estar exposto. Ângulos internos. Ângulos internos também vão ser acabados. E o que eles fizeram é, então, como a história vai, é que eles queriam ser capazes de trazer para o Japão essas técnicas artesanais da Europa. E uma das maneiras de fazer isso é obter essa madeira gentian, que se você estiver em um estúdio na Suíça, encontrará essas peças de madeira que eles encontram nos arbustos fora das colinas de Rollingville do Vale de Ju. E eles cortam essas e então por dentro o que eles descobriram foi que quando cortaram até a ponta. Por dentro eles aplicam uma pasta de diamante, e isso pode então polir todos aqueles biséis. Lindo. Isso não é nativo do Japão. Então com quem eles consultaram foi Philippe Dufour. Aparentemente sim. É perguntar tipo, ei, como você faz isso? O que está acontecendo? E então eles foram capazes de trabalhar com uma universidade local que está realmente colhendo a madeira gentian para poder fazer isso. Incrível. Enquanto você tem isso e está me mostrando de volta. O que é a placa de ouro? A placa de ouro... Então a placa de ouro até eu acredito 10 caracteres. Eles podem incluir nesta placa bem aqui. Sabe, apenas diz, sabe, um cidadão. Então o fator anônimo deste colecionador está sendo visto aqui. É incrível, é tudo o que diz ali. Então isso provavelmente poderia ser duas especificações do cliente, o que eles gostariam de ter. Claro, sim. Então, sabe, platina, material difícil de trabalhar. Para obter essa textura e para obter esse belo, a maneira como a luz reflete nela é deslumbrante. Então, geralmente é um pouco fosco em relação aos seus materiais de ouro branco, nisso que, sabe, nós banimos com ródio muitas vezes ouro branco para dar a ele o brilho. Este tem aquela sensação definitiva de platina, que é um pouco mais para o lado fosco. E eu acho que é simplesmente extraordinariamente impactante como a caixa e o mostrador simplesmente meio que se fundem. E você está obtendo um Spring Drive Moon, a propósito. Então vocês todos sabem a natureza especial do Spring Drive. Incrivelmente preciso, e o nível de acabamento é tão bom quanto qualquer coisa, deve ser mencionado. E isso é algo sobre o qual você fala bastante com Joe Kirk e outros. O acabamento, particularmente neste nível, os estúdios Micro Artist, Credor, sobem lá. Está no mesmo patamar do melhor relojoeiro em qualquer outro lugar do mundo. Eles fizeram um trabalho incrível. Trabalho incrível. Agora passamos para a Breguet. Agora este é um modelo da coleção Tradition. Você quer fazer a honra? Ou me deixa falar sobre este? Eu sou bastante a favor, estou bastante familiarizado com este, então este é o 70 e 77. A família Tradition surgiu como um conceito da ópera Le Breguet no passado. Então havia esses relógios de bolso com este design, onde você pode ver o trem de engrenagens totalmente exposto quando você retirava a tampa frontal do relógio de bolso. Ou então tinha esse pequeno mostrador de 12 horas. Isso agora está voltando ao núcleo disso. Há uma variedade de modelos diferentes dentro da coleção Tradition. Este é um pouco específico, porém, porque tem um trem de força para a hora tradicional, mostrador de 12 horas. Mas além disso tem um cronógrafo, então o cronógrafo ele não tem um barrilete adicional para o cronógrafo. Então falamos muito sobre ter tipo esses trens de funcionamento duplo. Este tem uma maneira diferente de abordar isso. O que você é capaz de fazer é, ao pressionar este impulsor aqui embaixo, você inicia o cronógrafo. O que acontece cada vez que você para este cronógrafo e aperta o reset, há uma pequena mola de lâmina por dentro e ela é carregada. Então o que você pode fazer por 20 minutos? Então ele vai te dar um cronógrafo sob demanda de 20 minutos sempre que você quiser com esta pequena mola. E o que eles foram capazes de fazer é, através desse reset, ele é capaz de criar aquele torque para que seja capaz de alimentar o movimento daquele cronógrafo. A outra razão pela qual eles fizeram isso também foi que permitiu a eles criar um ponto de separação entre o oscilador geral, para que não vá haver essa perda dramática de amplitude. Claro, porque quando você introduz uma complicação adicional, como o cronógrafo, você vai ver às vezes a gagueira do cronógrafo. Mas então também a amplitude daquele balanço seria afetada. Meio que se esgota, exatamente. Esta é uma maneira para eles contornarem isso.
Então você tem parar e seu iniciar aqui, abaixo da coroa, e então parar e resetar, naquele reset. Isso permite que você tenha aquela mola de lâmina entrando em ação. Somos capazes de alimentar o relógio. E então, obviamente, as conquistas técnicas são incríveis. O relógio parece provavelmente mais complicado do que sim apenas um cronógrafo. E novamente não é apenas um cronógrafo. Mencionamos isso anteriormente. Cronógrafos podem ser algumas das complicações mais complicadas que são desenvolvidas para qualquer relógio. E a Breguet obviamente tem esta posição tremenda dentro da comunidade de colecionadores e relojoeiros. A outra coisa que deve ser notada é substancial, porque este não é você quando penso em Breguet, penso em caixas um pouco menores, um pouco mais finas. Você tem tipo aquele design de caixa clássico com acabamento acetinado e polido, mas este é um relógio empilhado. Este tem muita arquitetura, muito 3D, muita profundidade, o que eu aprecio totalmente. Concordo totalmente, sim, e então para não ser, sabe, superado. Mas temos meu relógio final aqui. Nós temos então de volta, tipo, na cena independente, este é o de Betune, tipo, grande complicação. Essa é uma peça espetacular. Então, Denis Flageolet é um relojoeiro brilhante e ele está fazendo isso desde por volta de 2002, eu acredito, foi quando a De Betune lançou. Essa data é uma parte importante deste relógio em particular. Então, é um relógio de dois lados e tem a dobradiça, as famosas orelhas de dobradiça, orelhas com mola, e a caixa vai girar. Certo? Então você tem a coroa que está localizada basicamente como no lado de 12 horas, e você pode virá-lo. E neste lado temos o calendário perpétuo e então o mapa do céu, sobre a safira ou o mostrador de titânio. E no lado reverso, como acabamos de mostrar, esta é a turbina, que está em isto está de cabeça para baixo. Então é notável, uma peça muito complicada, o calibre mais complicado que saiu dos estúdios de Betune. É um relógio maior, está em titânio, então é um pouco grosso, mas é leve. Quero dizer, comparado a estes dois modelos, este parece quase nada, é bastante leve. Quais são suas primeiras impressões quando você vê isso? Porque realmente, para mim, parece uma nave espacial. Sim, não, isso é exatamente. É como uma abordagem do tipo extraterrestre. A outra coisa sobre este relógio que eu acho muito legal também é, pelo que entendi, esta é a turbina mais leve. É, certo. O peso da turbina em si, o conjunto da gaiola, é tipo... É a mais leve do mundo. É a mais leve do mundo. E então, eu sempre gostei mais do tipo do GB25, como Stradivarius, coisas assim, isso é mais do meu estilo. Então, este é um conceito legal também. Você tem basicamente dois relógios em um. Você tem tipo as duas identidades da marca, tipo o DB28, o 25, tudo bem aqui. Além disso, no centro, segundo os mortos Minister Sim, o segundo morto. E você tem este tipo de escape coaxial que está acontecendo com esta alavanca gigante, e você pode ver isso bem sobre os dentes aqui daquele escape. E isso vai alimentar aquele segundo morto, no lado exterior. Isso mesmo. E então, quando você volta para o mapa noturno, então falamos sobre a abertura da data em por volta de 2002, que é quando a fundação da empresa. Então, este mapa do céu é, na verdade, da data e hora em que o céu teria estado naquele dia particular. Quando eles encontraram, tipo, bem sobre o menu, bem sobre o fabricante, então eu acho que esse é um elemento muito legal. Você também obtém, bem, não tão grande quanto o Arnold & Sons que vimos anteriormente. Você tem uma fase da lua 3D aqui, que é, sabe, quando é lua nova. Ela se mistura diretamente no mostrador, e este mostrador, conforme você o move, ele fica preto. Então você tem, tipo, o céu azul, então você tem o céu preto. É simplesmente lindo, quero dizer, realmente é. E eu acho, sabe, pessoas que possuem De Betune dizem isso o tempo todo. Veste muito bem, tipo, eu acho que é confortável. Há a visão óptica deste relógio e como ele vai vestir, e então há a sensação percebida real no pulso, que... Exatamente. Como ele vai realmente vestir. Porque quando você o pega, você pensa, este relógio é extraordinariamente grosso, certo? Bem, conforme você o tem no seu pulso, ele vai meio que elevá-lo do seu pulso e ser um uso confortável. Muito legal. E então a fivela também é uma fivela realmente bonita e meio que em linha com a caixa e as orelhas. Apenas um design realmente bem pensado e eu diria, e certamente você pode adorar ouvir sua opinião sobre isso. Mas como um design para um relógio na indústria, eu acho que eles têm um dos designs mais distintos. Sim, você não pode errar. Não há nada mais parecido com isso e é extraordinariamente futurista na maneira como eles abordaram a linguagem de design. Sim, e é esta dicotomia de tipo, o romantismo deste lado versus o, é quase como steampunk no reverso. É realmente engraçado. E como eles combinam essas ideias, mas este lado do relógio é esteticamente lindo. Quero dizer, você tem estes como aglomerados de estrelas, tipo, sabe, a Via Láctea aqui.
As peças maiores são reais, tipo partes de ouro sólido que são aplicadas naquele mostrador. E então você tem folha de ouro, para tipo as estrelas que estão mais ao longe. Então eles criaram uma sensação de profundidade com o ouro que está sendo utilizado para as estrelas naquele mostrador. Então é uma peça deslumbrante. Então, John, este é o segundo último trio, mas queríamos terminar com estilo aqui com a marca que eu sei que tanto você quanto eu amamos. E agora temos a FP Journey e múltiplos pilares da marca. Temos uma peça excêntrica no meio que provavelmente a maioria das pessoas nunca, talvez tenha visto antes. Esta é a primeira vez que eu manuseio este relógio e então 2 relógios adicionais nos lados ladeando, que são realmente importantes para entender. Se você quiser entrar na mente de François Paul. Você disse antes de começarmos a gravar que este é na verdade o seu relógio favorito da FP Journey. Isso mesmo. Então, o Optimum mais do que o que a soma de suas partes é, realmente. Qual era a missão, certo? E falamos bastante sobre isso hoje, sobre buscar a excelência em cronometria e aquela perfeição que os relojoeiros são, sabe? Essa é a busca vitalícia deles, né? Se é isso que eles estão no negócio de fazer. E esta foi realmente sua peça seminal para abordar isso a partir de alguns modelos de movimento realmente interessantes, modificações e componentes que vemos aqui. Mas com base nisso, esta é uma peça apenas de horas, certo? Não há complicação real. O mostrador é descentralizado com as horas e minutos, então você tem um subponteiro de segundos, você tem sua reserva de marcha, e então você tem o lado do mostrador da força. Remontoar de força constante, o que torna um design journey muito simples, mas clássico, que eu absolutamente amo. Quando eu estive com Laurent Júnior, ele comanda a boutique de Elar e também é irmão de François Paul. Sim. Ele fala muito bem sobre o Optimum. Você pode ver que isso é muito como uma busca pessoal de François Paul para executar isto. Algumas outras características para as quais chamaria a atenção. Para o indicador de reserva de marcha, totalmente carregado é 0. Ele vai em reverso. Esta é uma pequena homenagem que ele presta aos cronômetros marinhos e ao olhar para o passado nesse aspecto. O remontoar de força constante também é apenas uma identidade importante quando você está pensando em otimizar a eficiência para a carga, mas também a precisão. Isso anda em conjunto com isso. Basicamente o que você tem 2 barriletes aqui. O remontoar de força constante vai garantir que haverá esta distribuição gradual desses 2 barriletes de mola principal em desenrolamento no interior, de modo que você estará recebendo uma liberação uma vez por segundo, e se dissociará do torque dessas 2 molas principais e criará um amortecedor, e permitindo que esse fluxo constante de energia aconteça a cada segundo. O que você também está obtendo com isso, e obtendo uma visualização do que está realmente acontecendo, é um segundo morto também. Isso mesmo, o que também está indicando essa queda na liberação de energia a cada segundo. Isso estará no lado inverso do movimento, o que também é bastante incrível, e isso também mostra o conceito de escape flutuante. Então você não vê realmente o trem de engrenagens alimentando isso. Então você tem na verdade no lado inverso. E isso é muito padrão para alguns de seus outros movimentos também. Você olha para isso no canto Matisse Souverain, Cornemete Blue, onde o trem de engrenagens. Isso está captando essa energia, tudo sendo feito no lado do mostrador, então no lado inverso da placa principal, o que realmente cria esse tipo legal, isolado de abismo aqui que você está vendo entre. E você tem como algum acabamento perlé entre ali. Isso está permitindo que tudo isso aconteça. Mas o Optimum, sabe, precisão é algo que é muito importante para François Paul. E eu acho que essa é uma ótima maneira de fazer a transição para este próximo relógio, porque é um relógio que originalmente, quando foi lançado em 2005, pelo menos a primeira versão, François Paul foi procurado pela Antiquorum. E eles estavam procurando ter uma peça criada por ele, mas não lhe deram tempo suficiente para realmente executá-la. Então, precisamos de algo em 6 meses para nosso aniversário. E ele está apenas pensando, ok, não posso fazer isso, como vou conseguir realizar isto? Bem, ele olhou para seu passado. Na década de 1990, ele estava produzindo movimentos para uma variedade de marcas sobre as quais você estava falando mais cedo na gravação. E ele tinha um movimento que foi desenvolvido para uma caixa em formato de T-Note, que se tornou o Vagabondage 1. Sim, e quando se fala sobre precisão sendo importante, ele na verdade não gostou o suficiente do desempenho cronométrico para aquele relógio, então o relógio não tinha seu nome nele, ele não o assinou. Agora com o 3 ele foi capaz de levar esses movimentos a um grau mais alto, estes estão atingindo um padrão. Mas agora tem sido apenas este conceito de vamos manter esta tradição, onde vamos apenas fazer isso não ser um relógio assinado, certo? E então este relógio, o movimento em si, é na verdade moldado para se ajustar à caixa, o que é, eu acho, um detalhe lindo. Porque muitas vezes você terá um movimento redondo em uma caixa que não é redonda e parece um pouco estranho. Mas este relógio é eu gosto de chamá-lo de um relógio digital perpétuo, no sentido de que estamos observando tudo girar e virar em tempo real, incluindo os segundos. Falamos sobre o Zeitwerk e como ele se parece, este é esse tipo de conceito meio que com esteroides. Estes são os 2 melhores, maiores devo dizer, maiores relógios digitais. Acho que concordo.
Sim, totalmente. Eu concordo totalmente. Estes são alguns impressionantes, tipo relógios digitais mecânicos. Estes são como a nata do creme. Então você tem dois discos separados para os segundos. Você tem um que é para cada segundo. E então, a cada 10 segundos passando, você verá então o disco adicional, que então saltará em movimento, o que é bastante incrível. Um dos desafios com isso, porém, também é a energia. E como ele foi capaz de realizar isso? Porque nas primeiras versões do Vagabondage, eles não tinham isso uma vez. A cada segundo tipo de mecanismo, isso mesmo. Então isso está agora evoluindo nisso. Então capaz de realizar isto. Se não me engano, este é o remontoar de força constante novamente que está entrando em jogo, e sendo capaz de alimentar isso. E então, quando a marca de décimo de segundo ou de 10 segundos aparece, ele é capaz de usar essa liberação de energia para realmente alimentar ambos os discos de uma vez. Isso mesmo. O que é incrível, e então terminamos. No final, falamos sobre como esses são dois pilares importantes. Você falou sobre cronometria, então você fala sobre outra fascinação para François Paul. E isso realmente entra em sua história na relojoaria. Ele começou nos anos 80, trabalhando com seu tio em uma oficina de conserto de relógios. Na verdade, relógios eram o foco principal para ele. E ele se deparou com o conceito de ressonância, que foi considerado em séculos anteriores. Há uma variedade de nomes diferentes que estavam fazendo isso, Breguet sendo um deles, mas alguns fabricantes de relógios diferentes estavam utilizando essa ideia. O conceito era você tem dois corpos. Neste caso, diremos balanços que vibrarão, e quando estão calibrados dentro de sua proximidade próxima um do outro, em torno de 0,4 milímetros. Neste caso, ao longo de aproximadamente 6 a 7 minutos, eles entrarão em perfeita sincronização um com o outro. E se um sair do passo, o outro, com sua frequência vibratória em proximidade próxima, o manterá em sincronia, de modo que eles sejam capazes de regular um ao outro. É um brilhantismo completo. Sim, completamente brilhante. E a versão que estamos observando é realmente a quarta geração, que é a peça do 20º aniversário, às vezes chamada de 2412. Esta é a versão em platina. Execução e é, para mim, tão boa quanto qualquer uma das peças de ressonância que já foram lançadas. É simplesmente um deleite de se olhar. E em termos da coleção principal, sempre será a peça para a qual sinto que a maioria dos colecionadores vai se inclinar. E, sabe, eu acho o relógio definidor de talvez não apenas sua carreira, mas meio que do que a relojoaria independente representa. E ele fez disso uma missão sua, descobrir isso em um relógio de pulso, porque quando ele revelou isso em um relógio de pulso, ele foi o primeiro a fazê-lo, e isso se tornou sua busca. Sabe, o conceito de, inventar e todo esse tema em torno de sua marca, é realmente de onde eu acho que muito disso vem. Foi a busca de tentar descobrir isso. Este também é um que quando foi lançado foi, acredito eu, apenas um ano em que isso foi 2019. E você tinha um modelo anterior, que era mais daquele medidor de estacionamento. Medidor de estacionamento. Sim, definitivamente uma mudança diferente, mas isso voltou à forma. E também tem um visor de 24 horas e um visor de 12 horas. Você tem duas capacidades de rastreamento ali no lado inverso, como estávamos falando sobre com as duas rodas de balanço. Quero dizer, é como uma folha de papel que você pode deslizar entre ali. Elas estão muito próximas, em torno de 0,4 milímetros juntas. E à medida que forem inicializadas, elas começarão a entrar naquela sincronização perfeita. E essa será então a forma com a frequência vibratória próxima uma da outra. Permitir que elas façam isso. É apenas um relógio que é indizível, e realmente para tentar expressar do que se trata tudo isso. Quero dizer, é algo que você tem que experimentar. Eu sei que esta marca realmente passou muito por este ciclo de hype recentemente, mas eu tento dissociar o hype desta marca. Porque eu simplesmente amo o design. Eu amo Journey, e há este aspecto caprichoso na marca que eu gosto. Mas há também, assim como esta busca, esta liberdade de expressão, e eu acho que isso é como incorporar todas essas ideias. Absolutamente. E Journey tem sido há muito tempo meio que o porta-estandarte da relojoaria independente. E, sabe, eu acho que sua filosofia é a busca aqui, e é o que eu gosto de fazer. E eu acho que alguém que coleciona, e coleciona o que gosta, se há uma sinergia ali, então esta marca faz sentido. Este design não foi para todos, posso lhe dizer em primeira mão, não foi para todos. Eu tive a sorte de meio que fazer parte de observar a apreciação por Journey crescer nos últimos 5 a 10 anos. Quando realmente ele, como muitos relojoeiros independentes, simplesmente não estava recebendo o crédito e provavelmente a justiça que merecia. Então você estava em uma empresa que era uma revendedora para a Journey. Então pense nisso, você estava vendendo como um revendedor autorizado FP Journey. É apenas um mundo diferente agora. É um mundo totalmente diferente. E eu acho que, obviamente, o mercado mudou para certamente apreciá-lo. E a outra coisa é notar como Journey atingiu o ponto ideal na fabricação de relógios mecânicos, no sentido de que você vai conseguir 1000 por ano, certo? E isso é global, e isso pareceu ser apenas o número que realmente funcionou.
E então, sabe, a demanda está lá para esses relógios e com razão. E eu realmente espero que, sabe, sua maré crescente levante todos os barcos e ele realmente tem para muitos dos relojoeiros independentes. Concordo. Então, sabe, certamente tiramos o chapéu para François Paul e o que ele conquistou e a marca. E, sabe, eles são magníficos, sabe? Ele é considerado o maior relojoeiro vivo. Eu certamente acho que ele está na disputa por esse título. Então, John, concluímos o dia com uma bandeja final. E é aqui que podemos fechar o ciclo e apenas mostrar um lado totalmente diferente do campus. Isso mesmo, sim. E esta é também, eu acho, a razão pela qual realmente gostamos desta coleção, porque você vê inacreditável. Algumas peças são tipo quase como um conceito de peça única, então você chega a peças que ainda são fantásticas. Mas estamos observando relógios na faixa de menos de $1.000 a alguns milhares, que eu sei que para este colecionador ele gosta tanto quanto de qualquer um de seus outros relógios. Isso mesmo, absolutamente. Um especificamente que eu sei que ele gosta muito é Studio Underdog. Ele é um grande fã de Studio Underdog. Ele tem muitas peças da marca. E esta é uma peça colaborativa apenas deste ano passado com uma empresa chamada Fierce. Então ambas empresas britânicas. Você tem esta identidade muito lúdica com Studio Underdog. Eles entraram em cena com seu relógio de melancia, que é muito divertido. E então Fierce é uma empresa que foi revivida. Era uma empresa familiar, agora é um grande descendente do fundador. Foi fundada em Bristol, no Reino Unido, e agora eles têm realmente alguns belos relógios por menos de $5.000. E eles se uniram para criar uma peça conhecida como The Manhattan aqui. Então você tem esse tipo de caixa estilo almofada, este mostrador realmente legal, tipo com aparência de âmbar. Sim, o Sunburst no centro, que se estende para mais como esta vinheta e vai para este perímetro escurecido. Mas muito, muito nítido, dá a você aquele visual fumê. Parece meio que tem o estilo Radio Mirror, sim, e é compacto, tipo é uma caixa de 38mm. É realmente usável. É muito relógio pelo... E eu realmente gosto da pulseira também, porque posso dizer que essa pulseira vai ganhar pátina e envelhecer e ficar realmente legal. Vai captar um pouco dessa cor daquele mostrador, mas o mostrador é tipo, no ângulo em que estou vendo todos os tipos diferentes de cores. Esse é um mostrador realmente nítido. 100 metros de resistência à água. Movimento Celita SW 210 no interior. É uma peça nítida, certo? Sim, e foi um ponto de preço, tipo, apenas em torno de $1.000 por isso. Então eu acho que pelo que você está recebendo pelo dinheiro de duas marcas no Reino Unido que estão fazendo um trabalho excelente. Para destacar. Passando para outra peça. Agora você estava dizendo, acho que isso surgiu em algumas das conversas, que de todos os relógios do ano passado, este era o relógio favorito deste colecionador. Sim, então para o 2020, ano de lançamento 5, tipo, este foi o relógio que você pensou foi o mais agradável. E devo mencionar que a coleção não é escassa em relógios neste ponto de preço ou neste segmento particular. Bastantes Tudors na coleção, mas esta acabou sendo a versão que ele mais gostou. Então este é o Black Bay 58 Borgonha. Então de onde vem este design? Há duas partes do passado que podemos observar. Para o tema Borgonha, um que as pessoas mais associam é em 2012. O Black Bay saiu com aquela moldura Borgonha mostrador preto, aquele tema rosa. Agora eles mudaram para o escudo. Mas então, nos anos 90, eles desenvolveram um relógio protótipo. Não deveria dizer que lançaram. Eles desenvolveram um relógio protótipo que era todo Borgonha, mostrador Borgonha, moldura Borgonha. Aquele relógio nunca foi lançado ao público, mas foi a inspiração direta para esta peça. Algumas outras considerações para este modelo, este é um 58 agora com pulseira de elos finos. Eles agora fizeram algumas modificações na caixa e na coroa. E então, além disso, este também é um Master Chronometer. Então a certificação Master Chronometer na família 58 foi introduzida pela primeira vez com o 58 GMT. Agora você está recebendo isso com o modelo padrão de 3 ponteiros. E 58 com pulseira de 5 elos é realmente bom. Quer dizer, eu amo o 58. Eu tenho um 58. Sou um grande defensor do 58. Se acompanha o canal, acho que você sabe disso. Mas na pulseira de 5 elos ele realmente se destaca e você consegue o ajuste T na fivela. Calibre MT, certificado Master Chronometer por dentro, caixa de 39mm, usável, fino, domina este Borgonha. E o mostrador é realmente... Realmente não é. Quer dizer, é simplesmente um ótimo relógio de mergulho. Quer dizer, é uma ótima execução. O que não gostar? Quer dizer, esse é o... Acho que, novamente, voltando ao ponto de apenas fazer isso como um hobby, certo? Encontre as coisas que você gosta. Este é um ótimo relógio para qualquer colecionador, para qualquer coleção, e aqui estamos nós. E então este é na verdade um relógio que você conseguiu de nós. O que quer dizer, trabalhamos em uma variedade de peças, com este indivíduo na aquisição. E do nada simplesmente entra em contato e diz: quero o MRF de mostrador branco, que parece realmente legal, certo? É isso essencialmente, sim, você sabe, novamente. Então temos aqui o Hamilton Murphy de mostrador branco, e esta é a beleza disso. Na conversa, enquanto nos preparávamos para isso, nos foi dito textualmente:
Aprecio este MRF tanto quanto aprecio o projeto Regata antes. Exatamente o que é. E é isso. É exatamente disso que se trata este hobby, certo? E ele está certo, quer dizer, isso é como nós conversamos. Não consigo te dizer quantos MRFs colocamos nos pulsos das pessoas ao longo dos anos. Na loja online, claro, você sabe, as pessoas com quem trabalhamos. Este é um ótimo relógio de campo, é o relógio de campo. Quando penso no relógio de campo, penso neste formato. Obviamente, o MRF tem sua própria abordagem, tipos de empreendimentos cinematográficos nos quais participou, e esta versão é legal. E então, finalmente, este foi o primeiro relógio que este indivíduo comprou de nós. Mas também representa outra ideia que acho realmente legal, que é uma maneira única de indicar a hora. E então apenas um toque artístico pelo preço. Então, Louis Erhard é uma marca tipo, quando você está falando sobre relojoeiros independentes, tipo, nós realmente gostamos desta marca. O que eles fazem muito é que terão dois temas. Um é que eles usam reguladores muito, que é um tipo de mostrador que você tipicamente não verá nesta faixa de preço. Mas então dois, eles farão muitas peças colaborativas, frequentemente com tipo relojoeiros de alto nível, como o Vianney Halter. Ele fez como muitos com Constantin Girard, coisas como esta. Esta agora é uma colaboração com um artista, Olivier Mossier, o artista. E o que torna este relógio tão único é como você realmente lê a hora. Basicamente, você tem um regulador aqui, mas como você consegue determinar a hora é? Cada uma dessas marcações lineares independentes em um lado terá um pequeno círculo oco, e esse ponto indicará o que está tentando mostrar para a hora. Um gira a cada 60 segundos para os seus segundos, o outro é para os seus minutos, e então o outro é para as suas horas, que girará uma vez por hora. Isso também, eu gosto disso, é porque representa como uma nova aparência artística a cada segundo. Então, ao longo do dia, você vai estar vendo estas diferentes linhas, ou neste caso, ponteiros se cruzando uns com os outros, e isso vai mostrar a hora. Você apenas olha para o pequeno ponto circular, e isso indicará de forma aproximada o que você está observando. Mas é realmente mais sobre esta expressão de apenas mostrar como você pode indicar a hora, certo? Uma variedade de visões diferentes, e é simplesmente legal. Isso quer dizer, no final das contas, acho que você acertou em cheio. É um relógio legal, não tem muitos recursos extras. O mostrador é realmente legal, o preto salpicado, tipo de aparência metálica. Quase parece um aventurino. Não é um aventurino, mas tem meio que isso. E então os ponteiros, conforme giram, é como arte em movimento, quer dizer, é realmente divertido. E você sabe, nenhum ponto de preço que está novamente abaixo daquela faixa de $5.000. E apenas uma adição legal para esta coleção. Você sabe, a legibilidade pode não ser a melhor coisa no show, mas você sabe, não é sempre sobre isso. A precisão na hora provavelmente não é o motivo número 1 pelo qual estamos observando os relógios que estamos observando hoje. John, preciso reconhecer, cara, foi muito para passar hoje. Este foi provavelmente um dos vídeos mais agradáveis que já fiz no canal. Isso é ótimo. E eu realmente aprecio você ter dedicado tempo para assistir. Escute, é uma honra absoluta. Estou apenas encantado por estar aqui e certamente gostaria de agradecer ao proprietário por nos permitir fazer isso. Isso foi honestamente como uma oportunidade única na vida e apenas feliz por fazer parte da jornada. Sim, e se vocês gostam deste estilo de conteúdo, nos avisem nos comentários abaixo. Tipo, entrar e ver um colecionador e o que ele conseguiu acumular. E também se você está por aí e quer mostrar sua coleção assim, adoraríamos fazer isso também. Mas vai ser bem difícil superar esta. Quer dizer, isso é incrível. Não é tudo sobre o quanto foi gasto em dólares. Mas há algumas histórias realmente especiais aqui. Alguns relógios incríveis. E quero agradecer a todos vocês muito por assistirem e nos vemos na próxima vez.